Seja muito bem-vindo ao canal Podcast Books. Ajude no crescimento do canal para receber mais conteúdos educativos. Canais como este é muito fácil de deixar de existir. Colabore com seu like de incentivo, ative o sininho e compartilhe com seus contatos. Boa leitura. Psicologia da motivação. Como alcançar mais resultados rápidos com simples e práticas estratégias de motivação. Por Weber, capítulo 1. Introdução. E se eu te dissesse que você é capaz de trabalhar em algo de tal forma que você se torne imparável? Isso mesmo. Quando você entra em um certo estado mental e emocional, parece que tudo que você pode fazer é produzir muitas de suas melhores coisas. Não importa o que está acontecendo ao seu redor. Não importa se você acordou no lado errado da cama. Não importa se as pessoas ao seu redor estão se assustando. Você ainda é capaz de produzir muitas coisas, cuidar do seu melhor trabalho e se sentir bem com isso. Parece loucura? Bem, isso é chamado de seu estado de fluxo. A boa notícia é que todo mundo tem um. Ela pode assumir diferentes formas. Definitivamente acontece em momentos diferentes. Pode ser desencadeada por muitas coisas. Afinal, somos pessoas diferentes de diferentes estilos de vida com nossas próprias experiências distintas. Essas diferenças se somam. Ainda assim, uma das coisas que temos em comum é um estado de fluxo. É aqui que as coisas são ridiculamente fáceis. Você produz muito mais e é capaz de atingir padrões de qualidade realmente altos. Este é o momento em que você atinge o desempenho máximo. Todo mundo é capaz disso. O problema é que, para a maioria de nós, tropeçamos no nosso estado de fluxo. É como caminhar pela estrada e então você ouve algum rumor pela frente. Começa a chover e, de repente, você é atingido por um raio. Bem, quantas vezes isso acontece? Infelizmente, no caso de estados de fluxo, não é suficiente. A chave para desencadear este estado é a motivação. Muitas pessoas pensam que, desde que se concentrem em seu estado de fluxo ou pensem sobre isso, ou chutam em torno da ideia em sua cabeça de que ele irá superá-los de alguma forma. Isso não funciona dessa forma. Você está perdendo um ingrediente-chave. Você está perdendo a motivação. Muita gente diria, ok, eu entendo. Eu só preciso estar motivado para que eu me esforce para estar motivado. Há um grande problema com isso. As pressões e estresses da vida podem te superar. Você sabe disso. Eu sei disso. Todo mundo sabe disso. Nós nos cercamos de muita desordem, e eu não estou falando apenas de desordem que você pode ver. Eu também estou falando de desordem emocional e mental. Essas são lembranças desconfortáveis. São arrependimentos, problemas sobre os quais nos debruçamos. Estes também podem envolver nossas preocupações sobre o futuro. Não é nenhuma surpresa que, dado este pano de fundo, nossas prioridades sejam embaralhadas. Qualquer motivação que possamos ter é afogada pelo ruído de fundo do resto de nossas vidas. Infelizmente, quanto mais as pessoas se concentram na sua necessidade de motivação, ou, pior ainda, nos resultados que a motivação traz, mais perdem de vista a sua capacidade de motivação. É por isso que muitas pessoas continuam a lutar. Na verdade, muitos de nós nos resignamos às lutas internas e externas que temos e perdemos de vista as razões. Este livro ensina-lhe dicas práticas para ficar motivado no comando para que possa alcançar o seu estado de falha. Seu estado de fluxo é o objetivo. Motivação é o caminho para esse objetivo. A motivação é também o combustível para o seu motor emocional e mental. Seja claro sobre estas distinções. Não as confunda. Capítulo 2 Foco em metas práticas. Este livro não é um livro para se sentir bem, está bem? Se você está olhando para ficar animado de formas generalizadas, este não é o livro para você. Em vez disso, este livro é tudo sobre resultados práticos. Este livro destina-se a ajudá-lo a tornar-se um ser humano mais eficaz. Nós definimos eficácia de uma forma muito limitada aqui. Novamente, isso pode ser controverso porque muitas pessoas teriam definições muito amplas de eficácia que operam em diferentes níveis. Não há nada de errado nisso, e em muitos casos, isso é altamente louvável. No entanto, no que diz respeito a este livro, vamos concentrar-nos em aspectos práticos. Você ainda está comigo? Bom, é fácil confundir nossos objetivos finais com nosso objetivo prático. Nossas metas finais, é claro, são grandes resultados e objetivos específicos que gostaríamos de ter para nós mesmos.
Gostaríamos de viver uma vida bem vivida. Deixe-me colocar as coisas desta forma. Se você soubesse que seria colocado em uma caixa amanhã, que tipo de vida você teria desejado para si mesmo? Nesse caso, sabendo que você vai morrer, você é forçado a olhar para trás e julgar o que você realizou, e ser claro sobre o que você gostaria de ter realizado. É assim que sabemos quais são nossos objetivos finais. Há também o outro conjunto de metas. Estes são objetivos práticos. Muitas pessoas confundem os dois. Este é um erro que leva à confusão, energia desperdiçada e foco desperdiçado. Se você quer ser mais eficaz, e se você quer aproveitar o poder da motivação para empurrá-lo a viver uma vida mais eficaz e proposital, concentre-se nas grandes coisas. Concentre-se nos grandes resultados e objetivos de sua vida. Objetivos práticos estão envolvendo colocar comida na mesa, pagar dívidas, economizar dinheiro suficiente para a faculdade do seu filho, cuidar dos custos de seguro, assim por diante. Estes são objetivos importantes, mente você, mas no grande esquema das coisas, eles são apenas passos que você toma para ir em uma determinada direção. São meios a um fim, e os fins valem a pena ou a maioria. Estes são seus resultados e objetivos finais. Não confunda os dois. Seja claro sobre os grandes resultados e objetivos de sua vida. Tenho de confessar que não te posso ajudar com isto. Os resultados e objetivos de vida de cada um são diferentes. Talvez seu grande objetivo de vida seja tornar-se o maior proprietário de terras em seu estado ou província. Outra pessoa pode ter o grande objetivo de simplesmente ver seus netos se formarem na faculdade. O grande objetivo de outra pessoa tem algo a ver com viajar para pelo menos 100 países diferentes. Todo mundo é diferente, por isso não posso ajudá-lo com isso, mas uma coisa é clara. Você deve ter uma ideia cristalina dos resultados e objetivos que deseja para a sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. Você tem que decidir. Você tem que trabalhar para esclarecer essas coisas. Como você pode dizer, não há resposta certa ou errada. Escolha ser claro sobre sua necessidade de um processo. Agora que você tem um objetivo final em mente, entenda que este objetivo não vai acontecer por magia. Simplesmente não vai acontecer. Uma vez que você tenha um objetivo sólido em mente, por favor lembre-se que é o ponto B. Você está no ponto A. Seu trabalho é descobrir como ir do ponto A ao ponto B. Agora, esta não é uma simples questão de alguns saltos, pulos e saltos. Esta é uma jornada de vida. Isto envolve um processo que não envolve apenas passar pelo tempo. Também envolve uma mudança em sua mente e consciência. Você se torna uma pessoa diferente ao passar por este processo. É a jornada que muda você. Cada único dia, haverá objetivos práticos surgindo por todo lugar. Estas metas precisam ser alcançadas para serem alcançadas para que vocês possam continuar sua jornada para seus objetivos e resultados finais. Eu estou, é claro, falando sobre realidades práticas como manter um teto sobre sua cabeça, ter certeza de que há comida na mesa e ter certeza de que muitas das considerações práticas diárias da vida de vocês e da família de vocês estão sendo cuidadas. Tudo isso requer processo, e este processo é o seu estado de fluxo. Agora, é aqui que muitas pessoas escorregam. Elas acham que o seu processo é elas aparecerem para um emprego, ou fazerem o que for preciso para pagar o aluguel. No entanto, eles estão olhando para ele da maneira errada. Porque se você olhar para a sua necessidade para o processo, e você se permite entrar nesse estado de fluxo, tudo o resto se torna mais fácil. Tudo o resto cai no lugar. Em grande medida, o seu estado de fluxo deve ser o seu objetivo prático. Você deve pensar em termos de como eu aciono este estado de fluxo para que eu possa soprar através da minha lista de afazeres e então alguns. Como posso acionar este estado de fluxo para que eu possa pensar sobre os desafios que estou enfrentando e encontrar melhores soluções? Acredite ou não, alcançar este estado de fluxo e fazê-lo acontecer no comando deve ser o seu objetivo diário. Recapitulando, seu estado de fluxo. Aqui está uma rápida recapitulação do que é um estado de fluxo. É um estado mental e emocional onde as coisas se tornam fáceis precisamente porque são claras. Parece que sempre que você faz uma ação, ela produz um resultado. Quando você olha para o que está acontecendo ao seu redor e para a tarefa na sua frente, você é capaz de conectar os pontos.
Nenhum deles te intimida. Nenhum deles o faz sentir que não vale a pena o seu tempo. Nenhum deles faz você se sentir sobrecarregado e pesado. Em vez disso, você pode ver como as coisas se conectam e você está animado com isso. Tudo é claro, tudo é previsível. Você percebe que quando você toma uma ação, ela leva a algo, e você pode ver as consequências das decisões que você toma quando você está neste estado de espírito. Isso permite que você se torne ousado. Você não está mais se sentindo como se fosse este pedaço de plástico, flutuando no meio de uma tempestade tropical no oceano da vida, sendo empurrado de um lado do oceano para o outro, sem absolutamente nenhum controle ou senso de propriedade sobre o que está acontecendo. Esse é exatamente o oposto. É como se você entrasse em um cubo, e tudo é bem definido, previsível, quantificável, apesar do fato de que tudo está se movendo rapidamente. Isso lhe dá coragem, ousadia e resolução. Tudo que apenas clica e tudo funciona. Este é o seu estado de fluxo. Agora, por favor, entenda que os estados de fluxo variam de pessoa para pessoa. Outras pessoas podem sustentá-lo por um longo tempo, até que elas obliterem totalmente sua lista de tarefas. Outras pessoas permanecem nela em um período razoavelmente curto. Isso está perfeitamente bem. O que é importante é que você entre nele, faça as coisas e eventualmente chame-o para estar no comando. Se eu não o disse vezes suficientes, deixe-me dizê-lo novamente. Alcançar um estado de fluxo deve ser o seu objetivo prático. Este é o segredo. Isso é o que leva não só a derrubar outras metas práticas, mas também a levá-lo em um grande caminho para os grandes objetivos de sua vida. A melhor parte do seu estado pessoal de fluxo é que ele o ajuda a cuidar do agora. Acredite ou não, o agora é a base do futuro. O futuro não vai acontecer até que você levante um dedo para fazer as coisas agora. Suas esperanças, sonhos e desejos. Eles vão apenas permanecer em sua mente, flutuando livremente lá fora, bonitos e irrelevantes, até que você os reduza à realidade baseada nas decisões que você toma no aqui e agora. Focar neste estado de fluxo permite que você faça isso. Capítulo 3. O problema dos estados de fluxo. Sei que neste momento, estão todos entusiasmados por alcançarem este estado mental e emocional. Eu sei que você provavelmente está pensando que está de alguma forma a bala mágica que resolveria todos os tipos de problemas em sua vida. Eu entendo sua excitação. Definitivamente há muita coisa para se animar. No entanto, há um problema com estados de fluxo. É como começar um incêndio. Há 3 maneiras de começar um incêndio. Você pode usar cones de pinho ou outro material facilmente inflamável que seja leve, fofo ou bem espaçado. Fibras de cocô soltas são muito parecidas com pinhas. Alternativamente, você pode usar galhos e galhos. Estes são um pouco mais grossos, um pouco mais longos e mais duros. Finalmente, você pode usar troncos para conseguir uma fogueira. Tenha em mente que sua escolha de materiais tem um grande papel no seu resultado. Vamos começar com as pinhas. Quando você começa um incêndio com um cone de pinho, você recebe uma chama realmente agradável. Na verdade, a chama vai disparar. Ele acende rapidamente. É agradável e brilhante. Isso é muito semelhante ao seu entusiasmo e fascínio e flerte quando você se entusiasma com uma nova ideia, ou um novo projeto, ou uma nova pessoa. Ele começa brilhante, mas, infelizmente, ele chama para fora tão rapidamente. É de curta duração a menos que você continue empilhando em fibra de cocô ou pinhas no fogo cintilante que você tem. Se você optar por iniciar um fogo com galhos e galhos, é muito semelhante a ter metas focadas. Você não está apenas fixado na intensidade emocional do que você está fazendo, mas você está focado em seus objetivos e está em uma melhoria. O problema é que, assim como com galhos e ramos que precisam de ar constante e reposição, ou então ele vai chamas para fora, você precisa de atenção constante e muita estrutura. No entanto, assim como a construção de um incêndio com galhos e ramos, você pode durar mais tempo se você constantemente refocalizar em seus objetivos. Finalmente, você pode iniciar um incêndio com logs. Se você já foi acampar, você sabe que este é o mais tempo intensivo. Isso leva muito tempo. Na verdade, você tem que queimar um monte de coisas em torno dos logs apenas para aquecer os logs e fazê-los pegar fogo. A boa notícia é que,
Uma vez que você os põe a funcionar, você não tem que fazer muito mais. Eles continuam queimando continuamente durante toda a noite. Na verdade, não é incomum para as pessoas acordarem e olharem para a fogueira no dia seguinte, e ainda há brasas brilhantes cortesia dos troncos que eles queimaram. O que eu acabei de descrever são os diferentes níveis de motivação que leva ao seu estado de fluxo. Todos os 3 deles o levariam até lá. Você pode começar tudo animado e motivado e alcançar um estado de fluxo. Você pode fazer isso. Você também pode constantemente reabastecer seu foco e alcançar um estado de fluxo. Finalmente, você pode demorar muito e devagar, mas o seu estado de fluxo dura mais tempo. Existem diferentes maneiras de fazer isso, mas a melhor maneira é ir para os logs. Estes significam motivação sustentável. Este livro ensina como alcançar a motivação sustentável para que você acione seu estado de fluxo com mais frequência e permaneça dentro desse estado por muito mais tempo. Eu não tenho nada contra o entusiasmo, fixação ou fascínio. No entanto, o problema é que estes não duram tanto tempo. Da mesma forma, o foco constante pode queimar você. A motivação sustentável exige um pouco mais de trabalho e leva algum tempo para começar. A boa notícia é que mentalmente se paga por si mesmo assim que se começa a trabalhar. Capítulo 4. Estocando motivação do jeito certo. Para alcançar um fluxo sustentável, o tempo inicial pode ser longo e prolongado. Mais uma vez, é como iniciar uma fogueira com troncos. Pode levar algum tempo. Muitas vezes, o fogo inicial se extinguiria, então você teria que ter certeza de que os troncos pegariam fogo. Você realmente não pode esperar uma faísca que começa um inferno que dura semanas. Não funciona assim. Você tem que furar ao processo de estocar sua motivação até que acenda e permaneça brilhante e focalizado para a longa distância. Vai haver muitos começos falsos ao longo do caminho. Não se surpreenda se você ficar motivado e de repente você se apagar. Às vezes, você está realmente animado, mas alguém aparece, ou eles dizem algo, ou você vê algo que te joga fora e sua motivação simplesmente cai como uma pedra. Você pode ser capaz de atingir o seu ritmo e parece que, independentemente do que as outras pessoas estão fazendo e dizendo, você permanece focado e motivado. Até agora tudo bem, certo? No entanto, mais cedo ou mais tarde, ele começa a piscar para fora e antes que você perceba, ele se foi. Você tem que continuar acendendo sua motivação e continuar assim até que seja autossustentável. Você tem que chegar a um ponto em que ele simplesmente continua indo e indo. Como isso acontece? Bem, tudo se resume ao momentum. Há um ponto em qualquer tipo de processo, onde as pessoas são capazes de alcançar um nível, onde é necessário mais esforço para parar do que para começar. As coisas começam a se amontoar umas sobre as outras e você consegue um impulso. É como se tivesses muita força atrás de ti, por isso é preciso menos esforço para te manteres motivado do que cavar os calcanhares e parar. A chave é não ficar desmoralizado pelos falsos começos. Acredite em mim, se você estava começando qualquer tipo de projeto, e você está todo animado com isso, mas por qualquer razão, não dá certo. Você não recebe as recompensas que você esperava da primeira vez, da segunda vez, ou mesmo da 10ª vez que você tenta. É fácil ficar desencorajado, mas você tem que continuar assim até atingir o momentum. Isto é o que filtra muitas pessoas em termos de hábitos de sucesso. Temos essa ideia em nossas cabeças de que quando pensamos em um objetivo, assumimos automaticamente que o alcançaremos. Nós automaticamente esperamos obter resultados rápidos com um esforço mínimo. Claro que ambos sabemos que não é o caso. A vida pode ser injusta. Muitas vezes, parece que temos um caminho mais difícil do que as outras pessoas. Infelizmente, não podemos simplesmente perder nosso tempo olhando para trás e dizendo: e eles? Como é que eles têm isso tão fácil? Como é que o meu caminho é estreito e difícil? Você só tem que se concentrar em alcançar o momentum. Esse deve ser o seu primeiro objetivo imediato. Tudo o resto será resolvido uma vez que você atingir esse momentum, porque isso conecta a um estado de fluxo. Não fique confuso e distraído. Caso contrário, é muito fácil pensar que você tem direito a uma viagem fácil. Ninguém tem direito a uma vida fácil. Todos nós temos que pagar nossas dívidas. Isso é apenas parte disso. Capítulo 5. Os 5 pilares da motivação sustentável.
Este capítulo é uma visão geral de como alcançar a motivação sustentável. Embora eu tenha apresentado esta informação em uma sequência aproximada, é realmente importante focar em como você já está se motivando. Concentre-se no familiar. Não pense que você vai ter que começar no topo da lista. Não faz mal começar pelo meio. Isso é perfeitamente bom. O que é importante é que você conecte totalmente essas dicas no que você está fazendo, aumente a escala, e então passe para os outros pilares até que você tenha todos os 5 cobertos. Concentre-se no seu propósito. Acontece que para que as pessoas façam um trabalho melhor em fazer o que precisam fazer, elas precisam primeiro ser informadas do porquê de estarem fazendo as coisas em primeiro lugar. Isso mesmo. Embora ter uma ideia clara do que fazer e como fazê-lo seja importante, é ainda mais importante entender por que você está fazendo essas coisas em primeiro lugar. Concentre-se no que você pode perder. Quem me dera poder dizer-lhe que a maioria das pessoas é proativa. Gostaria de poder dizer-vos que a maioria das pessoas está motivada pelas coisas que esperam e sonham. Infelizmente, quando se trata de realidade prática, a maioria das pessoas prefere ficar com situações quase insuportáveis até sentir que suas costas estão contra a parede. Eles basicamente agem apenas em termos de reações. São pessoas reativas. A maioria de nós é reativa. Assim, dizer às pessoas o que elas podem ganhar só pode motivá-las muito. Na verdade, para muitas pessoas reativas, pensar em termos proativos não é muita motivação. O que realmente as faz sentar e prestar atenção, ou melhor ainda, sair da cerca é mostrar-lhes em termos claros o que elas podem perder. As pessoas reativas são movidas pelo medo e pela perda. Fique motivado pelas micro-vitórias diárias, acredites ou não. Todos os dias, se estiveres a fazer meio esforço no que quer que seja que estás a fazer, estás na verdade a conseguir muitas vitórias. O problema é que muitas delas são rotineiras, familiares e programáticas e é muito fácil para você ignorá-las. Na verdade, é muito fácil para você tomá-los como garantidos. Em sua mente, a menos que até que você consiga grandes vitórias, você não está realmente ganhando no dia a dia. Bem, precisas de aprender a ser motivado por micro-vitórias, porque estão por todo lado. Volta-te para os outros quando começares a abrandar. É importante notar que em sua jornada rumo à autodescoberta, autoconsciência, autorrealização e vitória, há outras pessoas fazendo a jornada com você. Pode parecer que você é a única pessoa naquela pista. Você pode até ter tido a ideia em sua cabeça de que ninguém pode realmente entender você. No entanto, se você é completamente honesto consigo mesmo, há outras pessoas ao seu redor. Você pode recorrer a elas quando as coisas começam a abrandar. Quando você acha que sua motivação está faltando, há pessoas a quem você pode recorrer, padronizar mentalmente seu estado de fluxo e chamá-lo à mente. Esta é a parte mais importante deste processo. Infelizmente, você tem que dominar as partes anteriores para ter uma chance de ter sucesso com esta sessão. Aqui é onde a borracha se encontra com a estrada. Se você é capaz de conseguir isso, então uma vida de realização muito bonito, muito imparável, e vitória espera por você. Você vê, quando você entra em um estado de fluxo, as coisas se tornam fáceis. Você consegue imaginar ser capaz de chamar esse estado em mente no comando? Em outras palavras, você chama isso em mente no momento em que você está sendo desafiado. Quando você sente que precisa de um passe Ave Maria para ganhar este jogo, você chama seu estado de fluxo para a mente. Acredite ou não, você pode fazer isso. No entanto, você precisa ter todos os 4 pilares anteriores cuidados antes de tentar fazer isso. Ainda assim, este é o objetivo final da motivação contínua, tanto quanto usá-lo para levar ao seu estado pessoal de fluxo. Capítulo 6. Foco no seu propósito. Se você quiser desenvolver uma motivação sustentável e consistente, independentemente de suas circunstâncias, você tem que se concentrar em seu propósito. Quais são os grandes objetivos para os quais você está trabalhando? Quais são as maiores esperanças da sua vida? Quais são as coisas que explicam por que você acorda dia após dia e veste suas roupas? É só para pagar as contas ou colocar comida na mesa? É só para viver mais um dia? Não, claro que não. Você tem um propósito maior lá fora.
Infelizmente, muitas pessoas lutam com a motivação precisamente porque perderam de vista o grande propósito de suas vidas. Acredite em mim, isso não tem nada ou pouco a ver com sua família, o que você faz para viver, e suas obrigações diárias, responsabilidades ou deveres. É algo mais. É algo maior. Qual é a razão pela qual vocês continuam a permanecer nesta terra? Bem, a boa notícia é que todos nós temos um propósito se cavarmos fundo o suficiente. Infelizmente, somos tão desviados pelas nossas tentativas de manter a cabeça acima da água, que as grandes coisas não parecem tão importantes. Agora sabemos lá no fundo que elas são, mas o problema é que nos concentramos no que é imediato. Se continuarmos assim, é apenas uma questão de tempo até vivermos nossas vidas de tal forma que é muito fácil concluir que não temos nenhum propósito. Todos nós nos concentramos na próxima crise que temos que resolver ou no próximo conjunto de problemas que temos que superar. A ideia de ter uma razão para lutar por algo simplesmente nos escapa. Essa é parte da razão pela qual tantas pessoas se sentem presas. Agora, isso não significa que elas não estejam felizes, mas não há nenhum propósito. Não está claro. É colocado em algum lugar à distância, e tudo o que eles têm que esperar é um conjunto de questões, desafios e problemas após outro. De vez em quando, eles se permitem relaxar. De vez em quando, eles se concentram em algo que proporciona prazer, mas muito dele é superficial. Muito disso é temporário. Isso se deve ao fato de que nos concentramos em objetivos. Nós pensamos que se você conseguir algo em algum momento no futuro, então você será feliz. Isso é mentira. É uma ilusão. Aqui está um exemplo. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha a impressão de que se eu trabalhasse duro e me sacrificasse o suficiente, eu entraria nessa escola que eu sempre sonhei em frequentar. Com certeza, depois que eu me saí bem no teste SAT e subi minhas notas, eu fui admitido em uma escola realmente boa. O que você acha que aconteceu lá? Você acha que eu estava mais feliz? Claro que não. Nessa altura, comecei a dizer a mim mesmo: ficarei feliz quando terminar a escola com o diploma certo e conseguir um emprego na empresa. Com certeza, as coisas aconteceram de acordo com o plano, e consegui um bom emprego em uma das maiores seguradoras do sul da Califórnia. Você acha que eu estava mais feliz então? Nessa altura, a minha definição de felicidade mudou para outra coisa. Parece que cada vez que eu alcanço a meta, os postes da meta continuam sendo empurrados para frente. Eu gostaria de poder dizer que alguém estava fazendo isso, mas eu estava fazendo isso comigo mesmo. Dificilmente estou sozinho. Veja, a nossa definição de sucesso e felicidade muda com base nas nossas circunstâncias. Se usássemos a felicidade apenas como nosso principal quadro de referência, nunca a alcançaríamos. Vai ser um destino impossível, que continua sendo empurrado cada vez mais para longe. É como se estivéssemos constantemente jogando a lata na estrada. Novamente, não sou a única pessoa a fazer isto. Agora, se eu estivesse vivendo minha vida com base no propósito, e focando principalmente no porquê de fazer as coisas, em vez do que fazer e como fazê-lo, provavelmente eu teria uma experiência diferente. O propósito não é apenas um objetivo. Seu propósito realmente o define, reflete seu caráter, mapeia seus valores pessoais e reflete seu legado e destino. Eu sei que essas são grandes palavras para muitas pessoas. Afinal, este livro é suposto ser prático, mas esta é a coisa mais prática que você poderia envolver sua mente. Até e a menos que você se concentre nas grandes coisas da vida, que é o seu propósito pessoal, vai ser muito difícil ficar motivado e permanecer assim. Parece que todos os outros detalhes vazios da vida constantemente levam a melhor sobre você e você fica confuso. Sua determinação começa a vacilar. Você começa a pensar: qual é o problema afinal? Por que eu não escolho ser feliz agora? Por que não escolho ser feliz com as coisas que recebo? Bem, quando você faz isso, você está se acomodando. Você não está vivendo uma vida focada em um propósito. Você definitivamente não está vivendo a vida de acordo com seus termos. Ao invés disso, você está se acomodando com as migalhas. Você está se conformando com as coisas que a vida lhe dá.
Antes que você perceba, você acaba deixando a natureza mundana e rotineira da vida toldar sua visão. É difícil para você desenvolver um senso de urgência porque você pensaria: qual é o objetivo? Eu nunca serei totalmente feliz de qualquer maneira, então é melhor que me contente por agora. Não se enganem. Quando você se concentra em seu propósito, você esclarece o mundano, rompe a rotina e excita um profundo senso de urgência. Você nunca vai se sentir como se estivesse apenas perdendo seu tempo e apenas passando pelas moções. Tudo o que é preciso é um foco de laser em seu propósito. Por favor, pare de fazer isso como uma espécie de destino. Quando fazemos isso, deprimimos, desencorajamos e diminuímos a nós mesmos porque nos concentramos na distância entre onde estamos agora e onde sentimos que deveríamos estar. Em vez disso, concentrem-se no fato de que vocês têm um propósito em primeiro lugar. Liberte o poder da visualização. Uma das principais razões pelas quais as pessoas lutam para se motivarem pelo seu sentido de propósito é que ele não é real o suficiente. Qualquer um pode escrever os grandes objetivos que tem para suas vidas. Qualquer um com esforço suficiente pode juntar algum tipo de missão e declaração de visão para sua existência pessoal. Esta não é a questão. A questão é se alguma destas coisas é emocionalmente urgente e real o suficiente para que tenham o efeito desejado. O efeito, é claro, é a motivação. Uma das melhores maneiras de desencadear isto é fazer um filme mental. Imagine seu propósito jogar na frente do olho de sua mente. O que você veria? Concentre-se nos detalhes, como os personagens interagem uns com os outros. Agora, permita-se sentir as emoções desses personagens. Este é o ideal para você em um futuro distante. Quão diferente é o estado emocional dessa pessoa? Quão mais clara é a apreciação dessa pessoa do seu lugar no mundo em comparação com a sua compreensão agora? Quão intenso é o sentimento de realização que você tem quando você joga este filme mental? Concentre-se nisso. Não sinta apenas as emoções. Concentre-se na realidade de estar naquele lugar. Entenda que este é o seu objetivo final. Entenda que isso é o que é suposto empurrá-lo para as coisas chatas da vida e para os deveres, responsabilidades e obrigações sem fim. Isto é o que é suposto dar a você o impulso e a urgência para superar os desafios. Agora, você tem que continuar a repetir isso até que tenha o efeito desejado. Não pense que só porque você inventou o filme mental pela primeira vez que ele é bom o suficiente. Não, tem que ter o efeito pretendido. Tem que te dar esse sentido de propósito. Capítulo 7. Foco no que você está prestes a perder. Eu gostaria de poder dizer a você que a maioria das pessoas só precisa ler este capítulo para que elas fiquem devidamente motivadas. Eu gostaria de poder dizer a você que elas só precisam focar neste estado ideal de suas vidas para que elas tenham a motivação que elas precisam para entrar em um estado de fluxo consistentemente. Afinal, isso é o que a mídia nos diz. Quando você olha para a publicidade padrão, você recebe uma visão alternativa da realidade. É algo que você deseja. É algo que você espera. Infelizmente, não é assim que funciona na realidade. Acontece que a maioria das pessoas pode apreciar as coisas que deveriam estar fazendo. A maioria das pessoas não terá um problema quando você lhes diz o tipo de vida que elas devem lutar. Na verdade, eles concordariam com você. O problema é que a maioria das pessoas não levantaria um dedo para alcançar esse estado ideal. Eles sabem que estas são as coisas que devem acontecer, mas o problema é que eles estão muito sobrecarregados por suas vidas diárias. Eles estão muito focados na sobrevivência diária que eles realmente não têm muito tempo e energia para as coisas que eles deveriam fazer. Tony Robbins disse que as pessoas estão focadas no que devem fazer. Elas tendem a ignorar as coisas que devem fazer. Agora, se você fosse para lembrá-los das coisas que eles deveriam fazer, eles lhe diriam que eles concordariam 100% com você. Quem não concordaria? O problema é que quando se trata da urgência real e da energia necessária para realmente chegar mais perto dessas coisas, elas ficam em branco. Isto é devido ao fato de que a maioria das pessoas são reativas por natureza. Acredite ou não, a maioria das pessoas são motivadas principalmente pelo medo ou pela possibilidade de perda. Você pode falar com a maioria das pessoas até que você esteja azul no rosto sobre as coisas que elas podem ganhar.
Você pode pintar todos os tipos de quadros brilhantes e imagens mentais sobre como eles estão para vencer se eles apenas alcançar seus sonhos. Tudo isso soa muito bem. O problema é que as pessoas não são motivadas por promessas proativas. Em vez disso, eles só vão levantar um dedo para mudar sua situação e alterar o curso de suas vidas se eles sentem que suas costas estão contra a parede. Se eles sentem que estão prestes a perder ou falhar, é quando eles desenvolvem um senso de urgência. É por isso que é muito importante que, se você está olhando para alcançar um estado constante de fluxo através da motivação no comando, que você também se concentrar no que você está prestes a perder. Muitas vezes, isso é tudo que você precisa fazer. Vamos enfrentá-lo. Se você tem um monte de coisas que precisa passar, é muito fácil pensar que eu preciso me livrar dessas coisas antes de começar a pensar nas coisas que eu deveria fazer para levar minha vida para o próximo nível. Bem, aquelas notas pegajosas na sua mente e aquela lista de coisas a fazer no fundo do seu coração nunca irão embora. Se você se livrar de algumas entradas mais recentes irão cuidar delas. Isto continua e continua até que as pessoas baixem o seu corpo numa caixa. Se você quiser sair desta armadilha, concentre-se no que você pode perder. Concentre-se no medo para motivá-lo. Como você faz isso? Pense sobre a decepção que você vai sentir quando você falhar em alcançar um estado de fluxo. Quanto de uma descida você sentiria? Você sabe que é capaz de fazer as coisas acontecerem, mas porque você não pressionou muito para se motivar. Consistentemente, as coisas não aconteceram. Você tem que ingredientes crus, mas não deu certo. Você tem que se culpar. Além disso, pense sobre o incômodo de começar de novo e de novo. Você tem que entender que se você não está vivendo sua vida baseada em seu propósito, e você não está olhando para alcançar um estado de fluxo, você está basicamente começando uma e outra vez a cada dia. As coisas não estão caindo no lugar a ponto de as coisas se tornarem fáceis. Você está constantemente lutando para fazer as coisas acontecerem, mas nada parece acontecer. Você está sempre começando da estaca zero. Da mesma forma, pense em como é inútil vaguear sem rumo. Isso é realmente o que você está fazendo se você perder o foco, se você não está motivado por um senso de propósito, e sua capacidade de acionar seu estado de fluxo é aleatória. Você está apenas andando em círculos. Finalmente, pense sobre o arrependimento. Pense em si mesmo como se tivesse 70 ou 80 anos de idade, e você está pensando em sua vida. Você superou seus medos? Você se recusou a aceitar um não como resposta? Você se recusou a aceitar os desafios que a vida lhe trouxe? Há uma sensação de arrependimento quando a única coisa em que você pode se concentrar é em sua aparência e outras preocupações inúteis, superficiais e temporárias. A carne se rompe com o tempo. O que não pode ser tirado de você é o seu senso de propósito. Se tudo isso falhar, sinta-se à vontade para esbofetear-se mentalmente. Pergunte-se: eu preciso acordar, do que tenho medo? Por que eu não estou conseguindo grandes coisas na minha vida? Por que eu não estou enfrentando grandes questões em minha vida? Estou realmente empurrando minha vida para o próximo nível? Por que eu sempre vou imediatamente para o rápido e fácil em vez do difícil, estreito e finalmente mais gratificante? Pratique um pouco de amor duro em si mesmo. Você ficaria surpreso com o que apareceria. Visualize-se confrontando seu lado reativo. Na década de 1980, houve um filme chamado Um Oficial e um Cavalheiro. O personagem interpretado por Richard Gere foi dado um tempo difícil por seu instrutor de perfuração. Este instrutor de perfuração insultou-o, gritou com ele, e estava constantemente dizendo-lhe: pare. Você não está apto para isso. Você não pertence aqui. Pare. Em uma das partes mais icônicas do filme, Richard Gere virou-se para seu instrutor de exercícios com lágrimas nos olhos dizendo: eu não tenho para onde ir. Eu quero que você se visualize como um sargento de treino para si mesmo. Olhe para você mesmo nos olhos e diga a si mesmo: o que você está fazendo? Por que você está perdendo seu tempo? Por que você desistiu? Por que você se contentou com as migalhas da vida quando há grandes cimeiras que você pode escalar?
Permita-se dar a si mesmo um momento difícil emocionalmente. Isso vai ser muito difícil porque vamos encarar isso. Todos nós temos ego. Uma parte-chave do nosso ego é a autoproteção. Nós não gostamos de nos machucar. Não gostamos que nos façam sentir que não somos nada. No entanto, muitas vezes, isso é exatamente o que precisamos sentir para romper a rotina, porque estamos realizando muito abaixo do nosso potencial. Se você não consegue se motivar consistentemente sob comando, saia dessa rotina visualizando-se como um sargento de treinamento olhando para baixo e dizendo a si mesmo: o que você vai fazer? Por que você se contentou com isso? Você é capaz de muito mais. Por que você se manteve fiel a esse padrão? Cada dia que passa é uma oportunidade desperdiçada. Capítulo 8. Fique motivado pelas microvitórias diárias. Sabias que todos os dias és capaz de fazer certas coisas bem? Todo mundo sabe disso. Afinal, essa é a razão pela qual você está em um relacionamento ou porque você está empregado. Se você é um estudante, é também a razão pela qual você ainda está na escola. Apesar das dificuldades que você pode estar sentindo, você está fazendo bem o suficiente para que você pelo menos fique no jogo. Concentre-se nestas vitórias. Você já está fazendo coisas. Acredite ou não, todos os dias oferecem oportunidades para conquistas. Você não está apenas passando pelos movimentos. Você não está apenas passando por uma lista de verificação. Há sempre uma oportunidade de realização lá. Estes são chamados de micro-realizações. Acredite ou não, algo tão banal como aparecer a tempo é uma conquista. Você sabia que há muitas pessoas por aí que têm dificuldade em aparecer a tempo? Eu sei que você provavelmente está pensando que isso não é profissional. Por qualquer motivo, as pessoas nunca ficam sem desculpas para o porquê de estarem sempre atrasadas. O fato de que você pode aparecer na hora certa é uma vitória em si mesmo. Da mesma forma, fazer pequenas tarefas é uma vitória. Agora, você pode estar pensando que isso é demais. Você pode mesmo estar pensando que eu estou cedendo a você ou condescendente. Não? Imagine quando você começou, essas pequenas tarefas não eram tão pequenas porque você não as fez antes. Agora, você os está derrubando todos os dias. Esteja ciente disso. Finalmente, comunicar com as pessoas claramente é também uma conquista. Agora, você pode estar pensando: bem, como um ser humano, essa é uma habilidade padrão que não temos. Absolutamente errado. Você não pode sequer imaginar quantas pessoas têm más habilidades de comunicação. O fato de que você é capaz de se comunicar com clareza, o suficiente para fazer as coisas em qualquer organização em que você está é uma grande coisa. Quero que você esteja ciente de que aparecer a tempo, fazer pequenas tarefas e se comunicar claramente são conquistas em si mesmos. Agora, eles não são conquistas massivas, mas são conquistas mesmo assim. Permita-se ser impulsionado por cada uma dessas conquistas. Empurre-se para fazer mais micro-tarefas como estas. Se você está constantemente aparecendo a tempo, leve-o para o próximo nível e apareça 15 minutos mais cedo. Se estás a fazer pequenas tarefas, sobe de nível fazendo tarefas muito maiores. Da mesma forma, se fores um bom comunicador, leva-o para o nível seguinte e colabora para alcançar coisas maiores. A grande vantagem das pequenas conquistas é que elas estabelecem a base para conquistas ainda maiores. No entanto, isso só vai acontecer se essa for a sua intenção. Você só vai subir de nível se quiser subir de nível. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam a sua capacidade de alcançar microvitórias e ficam presas. Eles pensam: bem, isto não é assim tão importante. Eu faço isso o dia todo. E depois, isso é realmente muito ruim, porque se você configurar um sistema onde você conseguir uma série de conquistas, mais cedo ou mais tarde você vai conseguir impulso e você vai ficar motivado. Esta motivação cresce como um incêndio. Se você tem lutado para ser produtivo no escritório, e você percebe que um dia, sua lista de afazeres ficou cada vez mais curta, porque você está eliminando as coisas, permita-se entrar no momento. Permita-se atingir algum nível de impulso físico, emocional e mental para que as coisas fiquem mais fáceis e mais fáceis à medida que você as faz. Isto é emparelhado com um nível crescente de motivação.
Tente recriar isso no dia seguinte, sua motivação pode levá-lo a fazer mais e mais tarefas complicadas. Quanto mais você faz isso, mais força você tem. Idealmente, você deve trabalhar nas coisas pequenas para alcançar um nível de impulso, e em seguida, dar a si mesmo uma tarefa mais difícil. Agora, isso não significa que você tem que derrubar o item mais difícil em sua lista de afazeres, mas se você tiver algo moderado, no momento em que você o derrubar, você começa um bom senso de recompensa. Fizeste algo que normalmente evitarias. Isso é uma grande coisa. Diz o teu dia ao escalar a dificuldade. Para motivar-se pelas micro-vitórias diárias de forma sistemática e metódica, siga estes passos. Passo hashtag 1. Liste todas as suas tarefas a fazer. Passo hashtag 2. Comece com o mais fácil e termine com as coisas maiores e mais intimidantes. Por maior, estou a falar de tarefas que realmente não podem ser divididas. Têm de ser tratadas num grande bloco. Passo hashtag 3. Explodir através dos primeiros itens. Já que você está começando com os itens mais fáceis, é provável que já os tenha feito antes. As chances são que você saiba muito bem como eles são tão fáceis que os derrubar. Explosão através deles o mais rápido possível. No entanto, não comprometa a qualidade. Passo hashtag 4. Permita-se tornar-se emocionalmente consciente e entusiasmado. Quando você se vê explodindo através de itens mais fáceis, pare por um segundo e permita que você se torne emocionalmente consciente. Pelo menos diga a si mesmo: está acontecendo. Eu estou explodindo através dessas coisas. Não estou mais demorando 1 hora verificando e-mails, ou baralhando papéis, ou repassando cálculos que eu sei que já estão definidos. Eu não estou me roubando o tempo fazendo coisas ocupadas. Ponto. Deixe-o afundar. Fique animado que você está explodindo através de sua lista. Passo hashtag 5. Empurre-se para fazer mais e mais coisas complicadas. Ao cortares os itens fáceis da tua lista de tarefas, como uma faca quente através da manteiga, acabarás por chegar a coisas mais complicadas. Este é um material mais moderadamente difícil. Permita-se levar o impulso que você construiu ao longo do material básico. Se você está verdadeiramente consciente emocionalmente, isso não deve ser um problema. Você sabe que está indo bem, então vá com ele. Deixe isso acontecer. Passo hashtag 7. Enquanto você derruba coisas mais complicadas, permita-se ficar ainda mais excitado. É fácil olhar para a excitação pessoal em termos de volume. Por exemplo, você está vendo sua lista de todo e diz ler e responder a 100 e-mails. Depois de ter feito isso, você está pensando que fez muito bem, mas tem que ir além disso. Você também tem que olhar para a qualidade ou complexidade do item que você está manipulando. Fique animado com esses itens. Entenda que normalmente, isso requer muito trabalho e se acostumando, mas aqui você está desmaiando. Permita-se aumentar a emoção que você tem. Este é um senso de propriedade, controle e disciplina que você está alcançando. Passo hashtag 8. Mapeie até onde você chega a cada dia. Temos más notícias para si. Se você preparou sua lista de tarefas corretamente, é bem provável que haja alguns itens que realmente atirem de você. Talvez essas sejam as coisas moderadas ou os materiais mais difíceis. Seja qual for o caso, como você inicialmente explodir através das coisas fáceis, as coisas abrandar um pouco. Com as coisas moderadas, eventualmente, você vai chegar a um ponto em que você vai ficar sem tempo. Talvez seja a hora de ir para casa ou para o resto do dia. Seja qual for o caso, você não destruiu sua lista de tarefas diárias. Bem, não se preocupe com isso. Este não é o fim do mundo. Eu só preciso que você mapeie até onde você chegou naquele dia. Isso tem que ser gráfico. Você tem que criar um mapa. Não se bata desnecessariamente se você notar que está deslizando para trás ou se houver uma flutuação no padrão. Não se desencoraje com isso. Isso acontece com o melhor de tudo isso. Em vez disso, basta olhar para o mapa e permitir-se ficar motivado pelo fato de que você está fazendo progressos. Eventualmente, você vai notar um padrão. O mapa de conclusão eventualmente começa a calcular a média mais para a direita. Isto significa que durante um longo período de tempo, você está fazendo progressos consistentes.
Permita-se ficar animado com isso. Mais importante ainda, independentemente de quão longe você chegar todos os dias, sempre atire para ir mais longe e mais longe a cada dia. Mantenha-se focado no seu propósito de vida. Fique conectado a ele. Permita que ele o empurre para frente. Essa é a sua motivação. Com essa motivação, atire para ir mais longe e mais longe a cada dia com sua lista de afazeres. Capítulo 9. Foque nos outros quando começar a abrandar. Neste capítulo, vou guiá-lo através de uma técnica que é normalmente uma prática negativa. Geralmente falando, é uma má ideia comparar você mesmo com outras pessoas. As pessoas fazem isso no Facebook o tempo todo. Elas olham para as fotos das férias dos amigos, olham para as fotos de formatura dos filhos dos amigos, ou fotos de seus amigos na entrada da garagem com um novo Ferrari, BMW ou Mercedes-Benz. Eles olham para fotos incríveis de seus amigos no Instagram, enquanto passam por destinos de viagem exóticos em todo o mundo. E então eles fazem algo que é muito previsível: eles se sentem miseráveis. Normalmente, quando te comparas a outras pessoas, alinhas o que falta na tua vida com o que elas têm para elas. Quando você se sente invejoso, ou quando você se sente triste olhando as fotos das férias de alguém, a primeira coisa que vem à sua mente é o fato de que você não tem ido de férias. Talvez você não possa pagar, ou talvez você simplesmente não tenha tempo. Seja qual for o caso, você se sente deixado para trás. Da mesma forma, quando você se compara a si mesmo e seus relacionamentos com o 30º aniversário de casamento de seu amigo, você pensa em quão inadequado, insatisfeito ou frustrado você está com seus relacionamentos. Da mesma forma, quando você compara aparências com outras pessoas, você olha como elas se parecem com deuses e deusas gregas, e você olha o quão fora de forma você está. As pessoas fazem isso o tempo todo. Quando elas se comparam, elas automaticamente alinham seu pior e o comparam com o melhor de alguém. Agora, deixe-me perguntar, isso é uma estratégia vencedora? Claro que não, mas não podemos deixar de o fazer. Obviamente, se você tem 10 milhões de dólares no banco, você não vai se comparar com alguém com 1 milhão de dólares. Essa é uma conclusão inevitável. Quando se trata de renda, você as tira da água todos os dias. Da mesma forma, se você se parece com Brad Pitt, você não vai se comparar com alguém que não se parece muito bem. Em vez disso, a tendência humana é comparar o que nós não temos ou o que nós somos inseguros sobre com o que as pessoas têm indo para eles. Nós comparamos o melhor deles com o pior. É por isso que, geralmente falando, é uma má ideia comparar você mesmo com os outros. No entanto, neste capítulo, você vai usar essa tendência demasiado humana para trabalhar a seu favor em vez de contra você. Isso mesmo, você vai se comparar com pessoas bem-sucedidas que você conhece. Mas aqui está a diferença. Quando você se compara com, digamos, Steve Jobs, Bill Gates, Coronel Sanders, Oprah Winfrey, Michael Jordan, você nomeia. Você se conta uma história diferente. Normalmente, quando você se compara com seus amigos e familiares que parecem estar indo bem na vida, você se conta uma certa história. Você diz a si mesmo, você foi deixado para trás. Você não a tem. Eles são muito mais felizes do que você. Eles merecem ser felizes e você não. Essas são as narrativas normais que passam pela sua cabeça. Neste caso, você vai contar a si mesmo uma história diferente. Você vai dizer a si mesmo que eles passaram por aborrecimentos. Você sabia que Michael Jordan originalmente foi rejeitado por seu time de basquete do ensino médio? Você sabia que Sylvester Stallone tinha tantas portas fechadas na cara dele, porque ele tinha esse roteiro ridículo sobre um boxeador na Filadélfia chamado Rock? Você sabia que o Coronel Sanders da fama de frango do KFC falhou tantas vezes na vida? Acredite ou não, há muitas pessoas bem-sucedidas que flertaram com a ideia de suicídio, porque eles encontraram tantas falhas e decepções em sua vida. Mas aqui estão eles, casos de sucesso nos livros didáticos, superando as probabilidades e a capacidade de vencer. Diga a si mesmo que essas pessoas passaram por aborrecimentos também, mas eles foram capazes de fazê-lo. Eles passaram por períodos de dúvida. Passaram por períodos em que todos à sua volta lhes diziam que eram loucos e que eram estúpidos. Na verdade, foi dito a Albert Einstein que ele não seria nada.
Foi assim que ele apareceu estúpido para o professor do ensino médio. Mas ninguém está falando sobre seu professor do ensino médio agora, certo? Nós falamos sobre Albert Einstein, Michael Jordan, Bill Gates e Steve Jobs como heróis. Mas eles são seres humanos também. Eles sentiram a dor da decepção. Eles sentiram a dor das baixas expectativas, porque há tantas pessoas dizendo-lhes que há algo errado com eles. Steve Jobs foi adotado. Sua mãe o entregou para adoção. E quebrou seu coração que seus pais biológicos também tiveram outro filho, mas essa criança não foi colocada para adoção. Ele foi o único colocado para adoção. Você sabe o que isso faz à psicologia de uma pessoa? Essa pessoa, para o resto de sua vida, perguntaria: por que eu fui colocado para adoção quando meu irmão não era? Preciso que entres nas mentes destas pessoas bem-sucedidas que percebas certas lições. Primeiro, como eu mencionei anteriormente, eles passam por aborrecimentos como você, mas eles foram capazes de superar. Compare a si mesmo com eles em termos de sua capacidade de superar. Na verdade, muitas dessas pessoas começam em uma posição pior do que você. Sam Walton, o fundador do Walmart, uma das empresas mais ricas da história americana, começou sua empresa no vermelho. Ele realmente violou a lei de valores mobiliários americana apenas para levantar dinheiro para sua primeira loja. Foi assim que ele ficou falido. Mas agora seus descendentes são todos bilionários. Isso traz para casa a segunda lição. Essas pessoas com quem você está se comparando não são melhores do que você. Oprah Winfrey não veio de um fundo privilegiado, mas ela foi capaz de superar. Se ela pode fazê-lo, você pode fazê-lo também. Estas pessoas fizeram algo diferente de você. Melhoraram as suas capacidades de resolução de problemas. Isso é tudo o que há a fazer. Isso significa que você tem que se permitir desafiar suas habilidades de resolução de problemas. Se você se deparar com qualquer tipo de desafio, tente enfrentá-lo. Tente a porta da frente. Se isso não estiver disponível, ou se a cave estiver fora dos limites, experimente o telhado. Se isso não estiver acontecendo, tente a porta lateral ou a porta traseira. Se hoje é simplesmente impossível, tente no dia seguinte e no dia seguinte. Tente na próxima semana ou no próximo mês. Eventualmente, você será capaz de resolver o enigma, porque cada uma das dificuldades e decepções da vida é simplesmente um enigma, para o qual você não tinha solução naquele momento. Mas tal como um puzzle na vida real, só porque não o resolveste bem, não significa que não consigas resolvê-lo para sempre. Continua a tentar. Mapeie até onde chegaste e quem pensaste que te iria inspirar. Continue repetindo isso diariamente. Continue empurrando. Na verdade, se você só conseguir uma melhoria de 1% todos os dias, você vai acabar conseguindo. Pense nisso, uma melhoria de 1%. Pode não parecer muito, mas significa que em 100 dias, que é mais de 3 meses, você vai dobrar seus resultados. Não muito ruim. E se continuares a disparar para essa melhoria de 1% todos os dias, vais ultrapassar o teu objetivo mais cedo ou mais tarde. Não tenha medo de se voltar para a vida de outras pessoas quando você começa a abrandar. Quando você começa a sentir uma resistência e que a dúvida incômoda entra na parte de trás de sua cabeça, onde você sente que as coisas não são possíveis, que você está louco para até mesmo tentando. Abrande. Entenda que outras pessoas que tiveram isso pior do que você passou pela mesma situação, e eles saíram no topo. Ninguém os ajudou. Ninguém lhes deu uma mão para cima. Você pode fazer o mesmo. Capítulo 10. Padronize mentalmente o seu estado de fluxo e chame-o à mente. Nesta fase, você já deveria ter estabelecido estados de fluxo. Você já deveria estar alcançando aquela situação mental e emocional. Agora, o próximo passo é chamar isso à mente. Em outras palavras, faça acontecer sob demanda. Como eu mencionei na introdução deste livro, o fato de que você alcança estados de fluxo de tempos em tempos não é suficiente. Porque vamos enfrentá-lo. Todo mundo alcança um estado de fluxo de vez em quando. O que você está filmando é algo dramaticamente diferente. Você está filmando para atingir esse estado de fluxo por comando. Não é baseado em como você se sente, não é baseado em se há o tipo certo de drama ao seu redor.
E não importa se as pessoas estão te empurrando e estão apoiando adequadamente. Não, você deve ser capaz de chamar este estado de espírito de comando, baseado na sua vontade, baseado nas suas decisões e baseado na sua agenda. É assim que você separa as pessoas consistentemente e habitualmente bem-sucedidas de todos os outros. Como você faz isso? Bem, siga os passos abaixo. Passo hashtag 1. Preste atenção ao seu desempenho. Prepare-se para a próxima vez que atingir um estado de fluxo. Antecipe-o, esteja pronto para isso. O que você vai fazer quando isso acontecer? Bem, da próxima vez que você atingir um estado de fluxo, tome notas. Saboreie. Pare por um segundo e diga a si mesmo: eu estou em um estado de fluxo. Isso está acontecendo. Permita-se ficar emocionalmente absorvido no processo. Tente se lembrar de cada detalhe de sua experiência mental e emocional. Lembre-se, a marca registrada de um estado de fluxo é quando as coisas se tornam realmente fáceis e tudo é previsível. Você faz um movimento, algo positivo acontece. Você faz outro movimento e outra coisa acontece. Lembre-se de cada detalhe deste estado mental e emocional. Passo hashtag 2. Simplifique em uma forma que você pode rapidamente chamar em mente. Por favor, entenda que já que você está sentindo certas coisas e pensando em certas coisas, você pode criar uma fórmula, ou pelo menos uma descrição adequada do seu estado de fluxo. Preste atenção ao que aconteceu antes, durante e depois desse estado. Passo hashtag 3. Teste sua habilidade de disparar estados de fluxo no comando. Agora que escreveste da última vez que estiveste no estado de fluxo e quebraste os diferentes elementos, pense em como a tua motivação aumenta. Pensa nisso e vê se a tua clareza mental aumenta. É assim que você sabe que está no caminho certo. Continue ajustando até que as imagens mentais em que você está pensando realmente disparem um estado de fluxo. Eu gostaria de poder te dizer que isso é muito fácil. Eu gostaria de poder te dizer que existe algum tipo de cortador de biscoitos, uma solução de tamanho único para isso. Não há. Só temos de o fazer sozinhos. Você só tem que continuar ajustando essas imagens mentais até atingir esse alto nível de clareza mental e emocional. Seu nível de motivação deve ser palpável. Vocês devem senti-lo verdadeiramente. Você não está jogando jogos mentais consigo mesmo. Você não está se iludindo. Isto é real porque a motivação que você sente, junto com a clareza mental, se traduz em resultados reais. Isto é importante, porque você sabe que está apenas se engajando em autoilusão quando se sente bem, mas é isso. Você sabe que você está em algo real quando você é capaz de produzir mais trabalho, e que o trabalho atende a padrões mais elevados de qualidade. Isso é quando você sabe que desencadeou um estado de fluxo. Tudo o resto é uma miragem mental. Saiba a diferença. Passo hashtag 4. Tente de forma consistente. Quando você sentir a sua motivação desencadeada por esta imagem mental que você usa para entrar em um estado de fluxo, mantenha-a em movimento, focando em imagens mentais que você sabe desencadear o seu estado de fluxo. Você também pode fazer isso quando sentir que sua motivação está ficando para trás. Tente aumentá-lo com a imagem mental certa. Você provavelmente vai ter que passar por muitas imagens mentais diferentes até que você acerte, mas tudo bem. A chave é identificar uma imagem mental consistente que o coloque nesse lugar. Passo hashtag 5. Dobre seus esforços. Aqui está o segredo. Quando você tem a imagem mental e alcançou esse estado de fluxo, coloque-o em uso. Duplique seus esforços. Permita-se fazer o dobro do que antes. Se você só é capaz de apresentar um relatório para o seu trabalho a cada dia, use seu estado de fluxo para fazer 2, depois 3, depois 4. Vá com esse sentimento. Não diga a si mesmo: bem, eu já cumpri minha cota, ou o que estou fazendo? Se eu aumentar minha produção, as chances são de que meu supervisor, meu chefe ou o proprietário da empresa aumentem suas expectativas em relação à minha produtividade. Eu poderia estar a dar um tiro no pé aqui. Esqueça todas essas dúvidas, apenas vá com a sensação de que agora você está se apropriando de uma parte importante da sua vida. Antes, você era preguiçoso, desmotivado, e estava apenas fazendo o mínimo possível para evitar ser demitido.
Agora você vai ser uma estrela. Você vai ser um dos poucos ativos da empresa para a qual você trabalha. Você sabia que em qualquer organização, 20% das pessoas respondem por 80% dos resultados? Isso é chamado de princípio de Pareto, também chamado de regra 80-20. Se você quer chegar em qualquer lugar da vida, faça parte dos 20%. A regra 80-20 é uma regra de ferro da vida humana. Você sabia que 20% da população possui 80% da riqueza? 20% da população paga a grande maioria dos impostos? 20% de qualquer equipe da NBA responde por 80% de seus pontos? Isso se aplica a todos os níveis. Isto está ligado à condição humana. Faça parte desses 20%. Deixe isso acontecer. Duplique seus esforços hoje. Passo hashtag 6. Impure com mais força em tarefas mais difíceis. Concentre-se em obter uma visão cristalina da imagem mental que desencadeia o seu estado de fluxo. Amplie a imagem. Permita que ela afunde. Uma vez que você seja acionado e esteja extremamente motivado, apenas deixe isso acontecer. Não trave isso. Não pare. Não se edite. Não diga, estou apenas fazendo demais, ou estou assumindo algo que é muito grande. Não. Concentre-se apenas nas suas tarefas mais difíceis e faça força. Permita que o impulso o leve adiante. Não diga mentalmente, o que estou fazendo? Não pense em nenhum pensamento ou imagem que possa fazer você duvidar do que está fazendo. Deixe que o impulso o leve adiante. É assim que você padroniza mentalmente seu estado de fluxo e o chama ao comando. Quanto mais você faz isso, mais natural ele se torna. Eventualmente, torna-se parte de quem você é, e o sucesso se torna habitual.